O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Em continuidade ao conhecimento, à escuta, ao aprofundamento sobre o sacramento da penitência, estamos no dia 184 deste podcast, o Catecismo em um ano. Leremos hoje, ou ouviremos a leitura do número 1440 ao 1449. O sacramento da penitência e da reconciliação. O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Só Deus perdoa os pecados. Só Deus perdoa os pecados, como expresso no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Marcos, capítulo 2, versículo 10. E exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que exerçam em seu nome. Conferir lá o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 a 23. A vontade de Cristo é que toda a sua Igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, Ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. Reconciliação com a Igreja. Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda de ele mesmo sentar-se à sua mesa, gesto que, de modo estupendo, exprime ao mesmo tempo o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Capítulo 16 de Mateus, versículo 19. O munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Podemos conferir em Mateus 18, 28, 16 ao 20. As palavras ligar e desligar significam
Aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. O sacramento do perdão. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua Igreja. Antes de tudo, para aqueles que, depois do batismo, cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação depois do naufrágio, que é a perda da graça. Isso está contido no Concílio de Trento, na seção sexta. No curso dos séculos, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder recebido do Senhor variou muito. Nos primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados particularmente graves, depois do batismo, por exemplo, idolatria, homicídio e adultério, estava ligada a uma disciplina bastante rigorosa, segundo a qual os penitentes deviam fazer penitência pública por seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receber a reconciliação. A esta ordem dos penitentes, que incluía apenas certos pecados graves, a pessoa só era admitida raramente e, em certas regiões, só uma vez na vida. No século VII, inspirados na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, a qual não mais exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência antes de receber a reconciliação com a Igreja. O sacramento se realiza daí em diante de forma mais concreta entre o penitente e o presbítero. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição, abrindo assim caminho para a frequência regular a este sacramento. Permitia integrar, numa única celebração sacramental, o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Em linhas gerais, é essa a forma de penitência praticada na Igreja até hoje. Através das mudanças pelas quais passaram ao longo dos séculos, a disciplina e a celebração deste sacramento podemos discernir sua própria estrutura fundamental, que consta de dois elementos igualmente essenciais: os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação, e a ação de Deus por intermédio da Igreja. A Igreja, que pelo bispo e por seus presbíteros, concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação, ora pelo pecado, e faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial. A fórmula da absolvição, em uso na Igreja Latina, exprime os elementos essenciais deste sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo o perdão. Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom de seu Espírito por meio da oração e do ministério da Igreja. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora a homilia do Papa Francisco, pronunciada em 13 de março de 2015. Também este ano, na vigília do 4º domingo da Quaresma, nos reunimos para celebrar a liturgia penitencial. Estamos unidos a tantos cristãos que hoje, em todas as partes do mundo, aceitaram o convite para viver este momento como sinal de bondade do Senhor. Com efeito, o sacramento da reconciliação permite que nos aproximemos com confiança do Pai para ter a certeza do seu perdão.
Ele é deveras rico em misericórdia e difunde-a em abundância sobre quantos a ele recorrem com coração sincero. Contudo, estar aqui para experimentar o seu amor é, em primeiro lugar, fruto da sua graça. Como nos recordou o apóstolo Paulo, Deus nunca deixa de mostrar a riqueza da sua misericórdia no decorrer dos séculos. A transformação do coração que nos leva a confessar os nossos pecados é dom de Deus. Sozinhos não somos capazes. Poder confessar os nossos pecados é um dom de Deus, é uma dádiva, é obra sua. Por conseguinte, ser tocados com ternura pela sua mão e plasmados pela sua graça, permite que nos aproximemos do sacerdote sem recear pelas nossas culpas, mas com a certeza de sermos por ele acolhidos em nome de Deus e compreendidos, não obstante as nossas misérias. E também que nos aproximemos sem um advogado defensor. Temos um só, que deu a sua vida pelos nossos pecados. É Ele que, com o Pai, nos defende sempre. Ao sair do confessionário, sentiremos a sua força que volta a dar vida e restitui o entusiasmo da fé. Depois da confissão, renascemos. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 a 50, abre-nos um caminho de esperança e de conforto. É bom sentir sobre nós o mesmo olhar compassivo de Jesus, assim como sentiu a mulher pecadora na casa do fariseu. Neste trecho, repetem-se com frequência duas palavras: amor e juízo. Há o amor da mulher pecadora que se humilha diante do Senhor, mas ainda antes há o amor misericordioso de Jesus por ela, que a estimula a aproximar-se. O seu choro de arrependimento e de alegria lava os pés do Mestre, e os seus cabelos enxugam-nos com gratidão. Os beijos são expressão do seu afeto puro, e o perfume que deitou com abundância confirma quanto ele é precioso aos seus olhos. Cada gesto desta mulher fala de amor e exprime o seu desejo de ter uma certeza inabalável na sua vida: ser perdoada. Esta certeza é uma boa certeza. E Jesus dá-lhe esta certeza, acolhendo-a, demonstrando-lhe o amor de Deus por ela, precisamente por ela, uma pecadora pública. O amor e o perdão são simultâneos. Deus perdoa-lhe muito, perdoa-lhe tudo, porque amou muito. E ela adora Jesus porque sente que nele há misericórdia e não condenação. Sente que Jesus a compreende com amor, a ela que é uma pecadora. Graças a Jesus, Deus esquece os seus muitos pecados, não os recorda mais. Porque também isto é verdade. Quando Deus perdoa, esquece. É grande o perdão de Deus. Agora para ela começa uma nova fase. Renasceu no amor e numa vida nova. Esta mulher encontrou deveras o Senhor. No silêncio abriu-lhe o seu coração. Na dor mostrou-lhe o arrependimento pelos seus pecados. Com o seu choro apelou-se à sua bondade divina para receber o perdão. Para ela não haverá juízo algum, a não ser o que vem de Deus. E este é o juízo da misericórdia. O protagonista deste encontro é certamente o amor que vai além da justiça. Ao contrário, Simão, o dono da casa, o fariseu, não consegue encontrar o caminho do amor. Tudo é calculado, refletido, permanece firme no limiar da formalidade. Isto é mau. O amor formal não se compreende. Não é capaz de dar o passo seguinte para ir ao encontro de Jesus que o leva à salvação. Simão limitou-se a convidar Jesus para almoçar, mas não o recebeu deveras. Os seus pensamentos invoca apenas a justiça e, fazendo assim, erra. O seu juízo sobre a mulher afasta-o da verdade e nem sequer lhe permite compreender quem é o seu hóspede. Deteve-se à tona, na formalidade, não foi capaz de ver no coração.
Diante da parábola de Jesus e da pergunta sobre qual foi o servo que mais amou, o fariseu responde corretamente: aquele a quem perdoou mais. E Jesus não deixa de lhe fazer observar: julgaste bem. Só quando o juízo de Simão se orienta para o amor, ele é justo. A chamada de Jesus leva cada um de nós a nunca se deter na superfície das coisas, sobretudo quando estamos diante de uma pessoa. Somos chamados a olhar para além, a fixar o coração para ver de quanta generosidade cada um é capaz. Ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Todos conhecem o caminho para ascender a ela, e a igreja é a casa que acolhe a todos e não rejeita ninguém. As suas portas permanecem abertas para que quantos são tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Quanto maior for o pecado, maior deve ser o amor que a igreja manifesta em relação àqueles que se convertem. Com quanto amor Jesus olha para nós, com quanto amor cura o nosso coração pecador, nunca se assusta com nossos pecados. Pensemos no filho que, quando decide voltar ao pai, pensa no que lhe deve dizer, mas o pai não o deixa falar, abraça-o. Assim faz Jesus conosco. Pai, cometi tantos pecados, mas ele ficará contente se tu fores. Abraça-te com tanto amor, não tenhas receio. Queridos irmãos e irmãs, pensai muitas vezes no modo como a igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser testemunha da misericórdia. É um caminho que começa com uma conversão espiritual e devemos percorrer este caminho. Por isso decidi proclamar um jubileu extraordinário que tenha no seu centro a misericórdia de Deus. Será um ano santo da misericórdia. Queremos vivê-lo à luz da palavra do Senhor. Sede misericordiosos como o Pai. E isto, sobretudo, para os confessores. Muita misericórdia. Estou certo de que toda a igreja, que tem tanta necessidade de receber misericórdia porque somos pecadores, poderá encontrar neste jubileu a alegria para redescobrir e tornar fecunda a misericórdia de Deus, com a qual cada um de nós está chamado a dar conforto a todos os homens e mulheres do nosso tempo. Não nos esqueçamos de que Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre. Não nos cansemos de pedir perdão. Desde já, confiemos a nossa vida à Mãe da Misericórdia, para que dirija para nós o seu olhar e vele sobre o nosso caminho penitencial, o nosso caminho com o coração aberto, para receber a indulgência de Deus, para receber a misericórdia de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!